Olha, todos os irmãos com a paz do Senhor, nós vamos essa manhã conhecer um pouco mais sobre a testemunha de Jeová, sobre aquilo que ele, a história deles e aquilo que eles pregam. Primeiro eu quero contar um pouco da história. O fundador da testemunha de Jeová foi Charles Taze Russell. Ele nasceu em 1852, Pittsburgh, Estados Unidos, filho de presbiterianos de linhagem escocesa e irlandesa. Russell foi da igreja congregacional por fim adventista. Em 1832 nasceu o movimento russelita. Nessa época, Russell apareceu com um evangelho estranho ao Novo Testamento e com uma profecia própria. Russell começou a publicar A Torre de Vigia. Atualmente, a sentinela, que é a testemunha de Jeová, ela sai em casa para poder ali dar o seu ensinamento. O nome de testemunha de Jeová nasceu em 1931, entendeu? Ali também, vou falar aqui, com a morte de Russell, assumiu o cargo de supremo dirigente da organização, teve controle e habilidade administrativa de Rutherford. Eles começam no Brasil em 1920. Então a Testemunha de Jeová, ela veio para o Brasil em 1920, com 8 marinheiros. Sua sede nacional foi em São Paulo. Até 1980, quando foi inaugurado o novo complexo gráfico e administrativo em Cesaria, Lange, no interior de São Paulo, passou para essa nova instalação sede nacional Augusto dos Santos Machado Filho, diretor e editor periódico do movimento no Brasil. Falsas profecias de Russell profetizou que a Batalha do Armagedão seria em 1914 e não aconteceu. Ali profetizou, fez os cálculos, falou que ia ser 1915. Também não aconteceu. Aí falou que ia ser 1918. Mas em 1916 ele morreu. Profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação e tal qual houve desde que a nação seria estabelecida o reino de Deus, e os judeus seriam restaurados, e os gentios seriam quebrantados em pedaços, com um vaso de oleiro, e os reinos deste mundo se tornaria reino do Senhor e do Senhor seu Cristo. Absolutamente nada se cumpriu. São várias profecias de que Russell profetizou da volta de Cristo a Armagedon, não se cumpriu. Rutherford também fez cálculo, estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Está profetizado. Se encontra no livro: milhões que agora vivem jamais morrerão. Esse livro, que milhões que agora vivem jamais morrerão, dizendo que isso ia voltar em 1925, entendeu? Ele foi traduzido para 30 línguas diferentes. Teve 3.500 exemplares, não, 3.500 exemplares vendidos. Entendeu? E passou o tempo e não se cumpriu a profecia daquele líder da Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová tem a Bíblia Novo Mundo, que é a Bíblia que tem várias partes dela que são contrárias à palavra de Deus, que fala que o Espírito Santo, arrancar o Espírito de Deus com a força ativa. Tem
Jesus com Deus minúsculo, com D minúsculo, entendeu? Então, e a Bíblia fala que lá em Apocalipse, se nós for vamos lá no livro do Apocalipse, capítulo, o último versículo da Bíblia, o que fala, se nós mudar, está escrito na palavra de Deus, o que vai acontecer conosco. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, tirará a sua parte do livro da vida, e da santa cidade, e das coisas que estão escritas neste livro. Entendeu? Não podemos mudar o que está escrito na Bíblia. Arrancaram a parte do Espírito de Deus, colocaram força de Deus, força ativa. Então, irmãos, a testemunha de Jeová, elas ensinam que o céu vai ser aqui na terra, que não pode doar sangue, que Cristo é um Deus pequeno, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Tudo isso eles professam. E para contrariar isso, eu venho aqui essa manhã dizer o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Dizer também, irmãos, que o Espírito Santo é Deus. Que Jesus enviou outro Consolador, outro igual. Jesus também, Espírito Santo também é Deus. Além do Espírito Santo ser Deus, Ele está comigo, está com você, dando força, dando graça. Jeová é Deus. Nós cremos em três, em trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem igrejas que só crê no Pai, no Filho e não crê no Espírito. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem igreja que não crê no arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Tem igreja que não crê em cura. Nós acreditamos em cura. Tem igreja que não crê em profecia. Nós acreditamos em profecia. Tem igreja que não crê na palavra de Deus. A nossa base de fé é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé. Irmão, se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado sobre os testemunhos de Jeová, como foi bem certinho no começo até o dia de hoje, eu vou dar para você uma dica. ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e põe lá Testemunha de Jeová para você ver. Você vai ver que vai ter bastante explicações sobre Testemunha de Jeová. Se você quer conhecer mais uma seita, como você vai descobrir que uma seita está errada? Você pega os ensinamentos daquela seita, compara com a Bíblia. Se aquele ensinamento estiver contrariando a palavra de Deus, que lá não vai nada. Para você ver bem, a Igreja Católica, no passado, ela vendia salvação. Ela falava, se você quiser alongar no céu, quando você morrer, doar os seus bens para a igreja. E as pessoas, antes de morrer, passavam terra para a igreja, fazer doações para a igreja. Tinha pedido de indulgências, comprava a salvação. Entendeu? Irmãos, nós temos que hoje estar com o olho bem aberto, porque para não ser enganado. Você não pode acreditar tudo que o povo fala. Você tem que estar na palavra.
que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos orienta, que a palavra de Deus nos apresenta. E eu quero que você entenda isso. João capítulo 3, versículo 16, é a base da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que fique lá, guarda no seu coração. Religião é religar. Religar Cristo não se ligou a Deus. Se você estiver firmado em Cristo, em Jesus, Jesus tem que ser a base da pregação na sua igreja, no seu ensino, onde você está. Jesus. Está pregando Jesus, que Jesus Cristo cura, salva, batiza e liberta, e vai vir buscar a sua igreja, você está no caminho certo. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Se na sua igreja, se onde você está, ensina, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, você está no caminho certo. Aleluia. Amém.